Olá, tudo bem? Como é que você está? Sejam todos bem-vindos ao curso do CETEPS, esse curso fantástico, maravilhoso, e tenho certeza que você que está nos assistindo neste momento está enganjado nessa proximidade junto com os estudos em se profissionalizar mediante a área que você está atuando, correto? Hoje nós vamos falar sobre o direito administrativo. Muito prazer, eu sou o professor Marcos Larranhaga e estou aqui hoje para apresentar um pouquinho desse curso fantástico, uns tópicos dessa situação que é o direito administrativo e toda a sua abrangência, que é muito característica e você vai gostar muito. Espero que você fique aí, não desligue o seu computador, não mude de canal, fique à vontade e venha com a gente fazer parte dessa alegria total que é a aula do direito administrativo. Muito bem, vamos lá, vamos começando hoje nesse direito administrativo falar um pouquinho sobre a organização dentro da administração pública. A administração pública, ela tem as suas características e ela pode ser uma administração pública direta ou ela pode ser indireta. A administração pública direta, ela é fácil, simples e objetiva que você vai captar agora. Então, presta atenção, hein? Presta atenção. O que faz parte da administração pública direta? Tá ligado? Então, presta atenção que eu vou responder já. É o seguinte, a administração pública direta são partes deles, os entes, que é a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Isso é administração pública indireta. Quando você ouvir falar então sobre na administração pública indireta do município tal, você já sabe que é o poder executivo, é a prefeitura. Isso faz parte da administração pública direta. Beleza? Se você ouvir falar sobre a questão em um ambiente maior, que é o caso da União, a União é o poder executivo, é o presidente, toda essa parafernália que é o poder administrativo dentro da União, ok? E o Estado você já sabe que faz parte do governador, tudo isso. Direto, os entes, União, Distrito Federal, Estados e municípios. Captou? Anotou? Registrou? Vamos para frente. Já na administração pública indireta, atenção, hein? Indireta, fazem parte as autarquias, também as empresas públicas, as sociedades ou de economia mista, fundações públicas e também associações. Quer um exemplo de administração pública indireta? Banco do Brasil é uma administração pública indireta, porque ela é de economia mista, ela tem a participação tanto de pessoas dentro do privado, quanto também da administração pública. Então ela faz parte da administração pública indireta. Empresas público-privado também faz parte dessa situação da administração pública indireta. Tá fácil? Tá tranquilo para você aí? Tá entendendo legal? Gente, se você não estiver entendendo, deixa aí o seu recadinho aí dentro do nosso portal, que com certeza a nossa equipe vai te responder para você ficar por dentro de toda a situação que é essa administração pública indireta. Então vamos lá, lembrando, a administração pública direta, ela faz parte dos entes da União, do Distrito Federal, também dos municípios e dos estados. Fechou? Anotou? Registrou? Já a questão da administração pública indireta, elas são essas autarquias, essas empresas públicas privadas, essas sociedades de economia mista, essas associações e fundações públicas. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo mais aí de fundação. Vamos colocar aí a fundação que cuida, a Funasa. Lembra da Funasa? A Funasa. Então, a Funasa, ela é uma autarquia que pertence ao poder público. Então, ela se transforma numa administração pública indireta. Fechado? Entendeu o que é administração pública direta, administração pública indireta? Vamos rodar para frente, tá?
Quando os entes criam um órgão, eles automaticamente descentralizam essa situação. Por isso que é chamado de distribuição de poderes. Tem algumas autarquias que não têm personalidade pública e também não têm a personalidade jurídica. E isso envolve alguns entes da federação. Fechado? Entendeu, né? Criam-se novos entes mediante a necessidade de tais situações. E tudo isso envolve o poder público, tanto na administração direta quanto na administração indireta. Vamos colocar assim, uma descentralização, ela também pode participar de uma colaboração dos entes, tanto do ente de autarquia federal, quanto de um municipal. Pode ser a junção desses dois entes, formalizando uma descentralização e de um ente novo, ou seja, de uma autarquia nova. Quer um exemplo básico? A Empire, ela é com resquício federal, mas ela envolve o Estado e os municípios. Você viu que interessante? É a junção disso tudo. Agora eu vou deixar claro para você. Atenção, hein? Isso pode cair em qualquer prova. Pode ser de concurso público, pode ser no ambiente de faculdade. Atenção! Câmara de Vereadores. Ela é considerada um órgão, uma autarquia de administração direta ou indireta? Me responda aí. Alguém lembra? Gente. É um órgão fechado, ok? Só que ela tem personalidade jurídica própria. Captou? Então ela faz parte da administração pública direta. Fechou? Porque ela faz parte dentro do contexto do executivo municipal. Ok? Entenderam? Fechou? Não esquece mais? Bacana. Nossa aula vai ser básica. Serão 3 bloquinhos de 10 minutos cada um. E esses blocos a gente vai englobar toda a parte do direito administrativo. Como agora a gente acabou de falar sobre a administração pública direta, que envolve a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios. Câmara de Vereadores faz parte também, porque ela tem personalidade jurídica própria. E também falamos sobre a administração pública indireta, que é os entes. Os entes, que são associações públicas, fundações públicas, empresas de economia mista. Também temos dentro as autarquias, as empresas públicas. Tudo isso envolve a administração pública indireta. Fechou? Matou? Que legal. Bom ter você aí, tá? Dentro desse contexto da administração pública, nós trabalhamos com alguns princípios. Basicamente, são os princípios, presta atenção, da supremacia do interesse público. Por quê? A quem é pertinente toda a situação desse interesse público, geral, de todas as pessoas, tá? Todos os privilégios, todos os interesses, toda a sua acessibilidade, a sua posse, envolve essa situação, tá? Outro princípio, da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem que fazer com que tudo aquilo que a administração pública faça seja legal, seja dentro da lei, beleza? Da impessoabilidade. O que acontece? Os objetivos desse princípio é básico. Eu não posso, dentro da administração pública, ter privilégios para A ou B e deixar C e D fora. Tem que ser igual para todos. Por isso que também usamos o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade. Entendeu? Moralidade. Tem que ser tudo na administração pública, tem que ter moralidade, tem que ser tudo transparente, tem que ser tudo correto. O ato tem que ser simplesmente perfeito. Se caso aconteça alguma coisa que envolva esse princípio da moralidade, o ato ele é considerado nulo, ok? Vamos mais. O princípio da publicidade. Tudo que envolve na administração pública deve-se ter a publicidade daqueles atos, exceto, preste atenção, dentro do princípio da publicidade, presta atenção para a gente matar essa aula. O que você tem que lembrar? Que o que é de interesse nacional, da segurança nacional e também de inquérito policial, atos internos não são
passíveis de publicação. Fechou? Não se esqueçam disso. Também da eficiência, tem que ser completo, e principalmente da proporcionalidade e da razoabilidade. Tudo isso são os quesitos do princípio dessa primeira parte da nossa aula, que a gente falou sobre princípios e também da administração pública direta e indireta. Aguenta aí, daqui a pouquinho tem mais uma aula especial para você. Não saia daí, hein? Fique comigo.